Você mal sabe falar português. Quem dirá traduzir? A faxineira sorriu e o milionário ficou mudo. O sol da manhã entrava pelas enormes janelas de vidro do escritório no 23º andar, mas Maria Santos mal notava a vista deslumbrante de São Paulo. Suas mãos calejadas seguravam firmemente o cabo da vassoura enquanto ela limpava meticulosamente cada canto da sala de reuniões da Global Tech Solutions. Aos 47 anos, Maria carregava nas costas 15 anos de limpeza de escritórios corporativos, sempre invisível, sempre silenciosa. "Maria, apresse-se aí!" gritou Sandra, a supervisora de limpeza da porta. "O Sr. Peterson vai chegar em meia hora para a reunião com os japoneses, e você ainda nem terminou aqui." Maria assentiu em silêncio, acelerando os movimentos. Durante todos esses anos, ela havia desenvolvido uma habilidade peculiar: entender fragmentos de conversas em línguas estrangeiras. Não sabia exatamente como, mas as palavras se encaixavam em sua mente como peças de quebra-cabeça. Talvez fosse porque sempre prestava atenção nos detalhes, uma qualidade essencial para quem limpa cada canto sem ser notada. "Você é burra, mesmo Maria", continuou Sandra, observando-a trabalhar. "Mal consegue falar português direito e ainda fica prestando atenção nas conversas dos outros. Como se entendesse alguma coisa. As palavras cortaram fundo, como sempre cortavam. Maria baixou a cabeça e continuou trabalhando. Mas algo dentro dela fervilhava. Não era a primeira vez que ouvia isso. Na escola, os professores diziam a mesma coisa. Em casa, até mesmo sua mãe costumava repetir que ela não tinha jeito para estudar. Mas Maria sabia que havia algo diferente nela, algo que ninguém conseguia ver. 15 minutos depois, Maria terminava de organizar as cadeiras quando ouviu vozes se aproximando pelo corredor. Era James Peterson, o CEO da Global Tech, acompanhado de sua assistente e de 3 executivos japoneses em ternos impecáveis. "Gentlemen, welcome to our São Paulo headquarters", dizia Peterson em inglês com seu sotaque americano carregado. "I believe this meeting will be very profitable for both companies." Maria se dirigiu discretamente para o canto da sala, fingindo ajustar alguns quadros na parede, mas seus ouvidos captaram imediatamente a resposta de um dos japoneses. "Peterson-san, we are very concerned about the translation of our technical documents. The previous company made terrible mistakes that cost us millions." Peterson riu nervosamente. "Don't worry about that. We have the best translation team in Latin America. My chief translator graduated from Harvard and has 15 years of experience." Maria franziu a testa. Algo na entonação de Peterson não soava verdadeiro. Durante todos esses anos limpando escritórios corporativos, ela havia desenvolvido um sexto sentido para detectar mentiras nas vozes das pessoas. E aquela risada nervosa. Ela já havia ouvido antes, sempre quando Peterson estava tentando encobrir algum problema. 3 meses se passaram desde aquela reunião, e Maria começou a notar coisas estranhas. Durante suas limpezas noturnas, frequentemente encontrava documentos jogados no lixo, contratos em japonês com marcas vermelhas de correção, e-mails furiosos de clientes asiáticos, relatórios financeiros mostrando prejuízos crescentes na divisão internacional. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou Lucas, seu filho de 19 anos, enquanto jantavam em sua pequena casa na periferia de São Paulo. "Parece preocupada com alguma coisa." Maria suspirou, mexendo o feijão no prato. "É trabalho, filho. Cada dia." "Que passa? Vejo mais confusão naquela empresa." "Mas, mãe, a senhora é faxineira. Que confusão pode ser?" "Lucas, você pode não acreditar, mas eu entendo muito do que eles falam. E tem coisa errada acontecendo lá." Lucas riu carinhosamente. "Mãe, com todo respeito, a senhora mal terminou a 4ª série.
Como vai entender os negócios de uma multinacional? Maria sentiu a familiar pontada no peito. Mesmo seu próprio filho duvidava dela. Filho, entender não tem nada a ver com diploma, tem a ver com prestar atenção. Na semana seguinte, a situação ficou mais clara. Maria estava limpando a sala de Peterson quando ouviu uma ligação telefônica que mudaria tudo. Listen, David. Peterson falava nervosamente ao telefone. I know the Japanese are complaining about the translations, but we can't admit the mistakes. Now, we already received the advance payment of $2 million. If they discover that our Harvard graduate translator is actually my nephew who barely speaks English, we're screwed. Maria parou de esfregar a mesa, o coração disparando. Continuou ouvindo, fingindo estar ocupada com a limpeza. What do you mean they're threatening to audit our translation department? Can't we just, I don't know, hire someone competent to fix the documents before they arrive? A ligação durou mais 20 minutos e Maria captou cada palavra. A Global Tech estava envolvida em uma fraude massiva. Eles haviam mentido sobre suas qualificações de tradução, recebido milhões de dólares de empresas asiáticas e agora estavam desesperados para encobrir os erros antes de serem descobertos. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Durante toda a sua vida, ela havia sido subestimada, humilhada, tratada como se fosse invisível, mas agora tinha em suas mãos informações que poderiam derrubar uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. O que eu faço com isso? Murmurou para si mesma, olhando o teto descascado de seu quarto. Quem vai acreditar em mim? Nos dias seguintes, Maria começou a documentar tudo o que via e ouvia. Guardava cópias de documentos do lixo, anotava conversas em um pequeno caderno que escondia no uniforme e fotografava com o celular antigo sempre que podia. A pressão estava aumentando. Sandra, sua supervisora, havia começado a vigiá-la mais, de perto. Maria, você anda muito devagar ultimamente. E por que fica mexendo no lixo dos escritórios? Sua função é limpar, não fuçar. Desculpa, Sandra, é que às vezes tem papel importante misturado com lixo comum. Papel importante? Você nem sabe ler direito. Para de inventar desculpa e trabalha. A humilhação queimava, mas Maria sabia que estava certa. Precisava encontrar uma forma de expor a verdade sem ser demitida, antes de conseguir reunir todas as evidências necessárias. Foi numa quinta-feira chuvosa que Maria conheceu Dr. Hiroshi Tanaka. Ela estava limpando o banheiro do andar executivo quando ouviu uma conversa em japonês vindo do corredor. Curiosa, espiou pela porta entreaberta e viu um homem oriental de uns 60 anos, impecavelmente vestido, falando ao telefone em um japonês que ela conseguiu entender parcialmente. Não posso aceitar mais esses erros de tradução. Nossa empresa está perdendo credibilidade no mercado brasileiro por causa dessas traduções horríveis. Maria se escondeu rapidamente quando o homem se aproximou do banheiro. Ele entrou e, para sua surpresa, cumprimentou-a educadamente em português. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor, respondeu Maria, surpreendida pela cortesia. A maioria dos executivos a tratava como mobília. O homem lavou as mãos e, enquanto se secava, suspirou pesadamente. Maria, impulsivamente, disse em japonês básico, Tairen desune. Deve ser difícil. Dr. Tanaka parou, olhando-a com surpresa total. Você fala japonês? Maria corou, percebendo o que havia feito. Um pouquinho só, senhor, desculpe. Como aprendeu? Eu escuto muito. Trabalho aqui há muito tempo. Dr. Tanaka a estudou com atenção. Qual é seu nome? Maria Santos, senhor. Maria San, posso fazer uma pergunta? Você entende quando os executivos falam sobre negócios?
Maria hesitou. Podia confiar neste homem? Algo em seus olhos gentis a encorajou. Às vezes, senhor. E o que você ouve sobre traduções? O coração de Maria acelerou. Era sua chance. Senhor, eu ouço muitas coisas que talvez não devesse ouvir. Dr. Tanaka fechou a porta do banheiro e baixou a voz. Maria-san, sou diretor da Yamamoto Industries. Minha empresa pagou $2 milhões para a Global Tech traduzir nossos manuais técnicos. As traduções estão terríveis, cheias de erros que podem causar acidentes. Você sabe algo sobre isso? Maria respirou fundo. Era agora ou nunca? Senhor, o Sr. Peterson mentiu para vocês. O tradutor dele não se formou em Harvard. É o sobrinho dele que mal fala inglês. O rosto de Dr. Tanaka se enrijeceu. Você tem certeza disso? Escutei ele falando no telefone. Posso mostrar documentos que estavam no lixo. Maria-san, disse Dr. Tanaka, sua voz ficando séria. Você entende a gravidade do que está me dizendo? Entendo, senhor, mas não posso ficar calada vendo vocês sendo enganados. Dr. Tanaka a observou longamente. Por que está me contando isso? Você pode perder o emprego. Porque a vida toda me disseram que eu era burra, que não entendia nada. Mas eu vejo e entendo muito, e não é certo o que eles estão fazendo. Maria-san, você pode me ajudar a provar isso? Maria assentiu, sentindo uma coragem que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, Maria e Dr. Tanaka desenvolveram um sistema discreto de comunicação. Ela deixaria documentos importantes em um local combinado do banheiro, e ele os recolheria durante suas visitas à empresa. A primeira evidência foi devastadora. Um e-mail interno onde Peterson admitia que seu sobrinho havia usado o Google Tradutor para fazer as conversões mais complexas. Maria-san, isto é inacreditável, sussurrou Dr. Tanaka durante um de seus encontros secretos. Eles nos cobraram taxas de tradução especializada para usar um tradutor gratuito da internet. Tem mais, senhor. Ontem ouvi o Sr. Peterson falando que vai contratar atores para fingir que são tradutores quando vocês vierem fazer a auditoria. Os olhos de Dr. Tanaka se arregalaram. Atores? Sim, ele disse que vai treinar algumas pessoas para dar respostas decoradas se vocês fizerem perguntas técnicas. Mas as descobertas trouxeram consequências. Sandra começou a desconfiar do comportamento de Maria. Maria, por que você demora tanto para limpar o banheiro executivo? E por que fica mexendo nos papéis da mesa do Peterson? Só estou limpando. Direito, Sandra. Limpando direito coisa nenhuma. Você anda estranha. Se eu descobrir que você está fofocando sobre a empresa, você vai embora na hora. A pressão aumentou quando Peterson começou a notar a presença constante de Dr. Tanaka na empresa. Quem é aquele japonês que fica aparecendo aqui? Perguntou Peterson à recepcionista, que Maria ouviu da sala ao lado. É o Dr. Tanaka, da Yamamoto Industries, senhor. Ele disse que está fazendo uma inspeção de rotina. Inspeção? Ninguém me avisou sobre isso. Maria percebeu que precisavam acelerar o processo. Durante uma de suas limpezas noturnas, fotografou dezenas de documentos comprometedores, contratos falsificados, e-mails admitindo incompetência, relatórios financeiros mostrando como o dinheiro das traduções estava sendo desviado. Dr. Tanaka-san, disse ela durante seu próximo encontro, acho que eles estão desconfiando. Precisamos terminar isso logo. Você tem razão, Maria-san. Já tenho evidências suficientes para processar a empresa. Mas preciso que você saiba. Quando isso explodir, todos vão querer saber quem foi a fonte das informações. Maria sentiu um frio na barriga. Eu vou perder o emprego, não vou? Provavelmente. Mas, Maria-san, você salvará milhões de dólares e possivelmente vidas humanas. Esses manuais mal traduzidos controlam máquinas industriais. Um erro pode causar acidentes graves.
Naquela noite, Maria chegou em casa pensativa. Lucas a esperava na cozinha. Mãe, a senhora anda muito estranha. Que negócio é esse de ficar fotografando papel com o celular? Maria olhou para o filho, lembrando-se de todas as vezes que ele havia duvidado de sua inteligência. Lucas, e se eu te dissesse que estou prestes a derrubar uma empresa corrupta? Lucas riu. Mãe, para com isso. A senhora está vendo muita novela. E se eu te mostrasse provas? A risada morreu nos lábios de Lucas quando Maria abriu o celular e começou a mostrar as fotografias dos documentos, explicando cada detalhe com uma precisão que o deixou boquiaberto. A reunião final foi marcada para uma sexta-feira. Dr. Tanaka havia convidado outros executivos da Yamamoto Industries, bem como representantes de mais 3 empresas asiáticas que também haviam sido vítimas da Global Tech. Maria estava limpando a sala de reuniões quando os primeiros executivos chegaram. Seu coração batia descompassado. Peterson entrou confiante, acompanhado de 3 pessoas que Maria nunca havia visto antes, provavelmente os tradutores contratados para a farsa. Gentlemen, welcome once again, disse Peterson. I'd like you to meet our senior translation team. Dr. Tanaka acenou educadamente, mas Maria notou a tensão em seus olhos. Peterson-san, before we begin, I have some questions about your previous work. Of course, ask anything. Foi então que Dr. Tanaka puxou uma pasta grossa. Can you explain these internal emails where you admit using Google Translate for our technical manuals? O rosto de Peterson empalideceu instantaneamente. I don't know what you're talking about. What about this email where you call your nephew a Harvard graduate translator when he barely speaks English? Where did you get these documents? Peterson gaguejou. That's not important. What's important is that you defrauded multiple companies, endangering lives with incorrect translations of safety manuals. Peterson olhou ao redor da sala, desesperado, até que seus olhos pousaram em Maria, que continuava fingindo limpar no canto. Algo clicou em sua mente. Wait a minute, disse Peterson apontando para Maria. You've been spying on us. Todos os olhares se voltaram para Maria. Ela se endireitou, suas mãos tremendo ligeiramente no cabo da vassoura. Eu não espionei. Ninguém, disse Maria, sua voz mais firme do que esperava. Eu apenas prestei atenção no que vocês falavam abertamente. You, Peterson explodiu. A cleaning lady. How dare you interfere in corporate business? Peterson-san, Dr. Tanaka interrompeu calmamente. This lady understood what your own translation team couldn't. She noticed discrepancies that your Harvard-educated nephew missed. Peterson se virou para Maria, seu rosto vermelho de raiva. Você mal sabe falar português. Quem dirá entender negócios internacionais? Uma faxineira ignorante tentando destroçar minha empresa. Maria sentiu a raiva familiar, subindo, mas desta vez foi diferente. Ela não baixou a cabeça. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos de Peterson e disse, em japonês fluente, Watashi wa anata ga omoteru yori mo takusan no koto wo shiteimasu. Anata no uso wa hitobito no inoshi wo kiken ni sarashiteimasu. Eu sei muito mais do que você pensa. Suas mentiras estão colocando vidas em perigo. Depois, em inglês, Mr. Peterson, intelligence has nothing to do with diplomas. It has to do with honesty and attention to detail. Things you clearly lack. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Peterson ficou literalmente sem palavras, sua boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Dr. Tanaka sorriu pela primeira vez. Maria-san speaks 5 languages and understood every lie you told us. Meanwhile, your Harvard graduate nephew destroyed our technical documentation. This is impossible, murmured Peterson. She's just a cleaning lady. And you, disse Maria,
encontrando uma coragem que não sabia que possuía. São apenas um mentiroso de terno caro. A explosão foi imediata. Peterson começou a gritar, exigindo que Maria fosse demitida na hora. Sandra foi chamada urgentemente à sala. Sandra, demita esta mulher imediatamente. Ela está sabotando nossa empresa. Sandra olhou confusa entre Peterson e Maria. Senhor, o que aconteceu? Ela estava roubando documentos confidenciais e passando para os concorrentes. Eu não roubei nada, disse Maria calmamente. Apenas recolhi lixo que vocês jogaram fora e ouvi conversas que vocês tiveram na minha presença. Dr. Tanaka se levantou. Peterson-san, Maria-san não cometeu crime algum. Você, por outro lado, cometeu fraude internacional. Fraude? Isso é ridículo. Temos gravações de suas conversas telefônicas admitindo mentir sobre as qualificações de seu tradutor. Gravações? Isso é espionagem industrial. Maria sorriu pela primeira vez em meses. Senhor Peterson, espionagem seria se eu tivesse me escondido para ouvir. Mas o senhor falava essas coisas bem na minha frente, como se eu fosse invisível. A verdade daquela afirmação atingiu Peterson como um soco. Durante anos, ele realmente havia tratado Maria como se ela fosse parte da mobília. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Peterson. Sandra tentou interferir. Senhor Peterson, posso levar a Maria embora e resolver isso discretamente? Não, disse Dr. Tanaka firmemente. Maria-san ficará aqui. Ela é nossa principal testemunha. Foi então que chegaram os advogados da Yamamoto Industries, acompanhados de representantes de outras empresas prejudicadas. A sala se encheu rapidamente. Mr. Peterson, disse o advogado principal, you are being served with a lawsuit for corporate fraud, breach of contract and endangering public safety. Peterson se afundou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do desastre. How did this happen? Maria o olhou com uma mistura de pena e satisfação. Aconteceu porque o senhor subestimou a pessoa errada. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela mídia corporativa. A Globaltech perdeu contratos no valor de $20 milhões. Peterson foi demitido e enfrentou processos criminais. O escândalo se tornou um caso de estudo sobre como a arrogância corporativa pode levar à destruição. Maria, como esperado, foi demitida, mas não antes de receber uma proposta inesperada. Maria-san, gostaria de fazer uma proposta, disse Dr. Tanaka durante uma reunião em um elegante hotel de São Paulo, uma semana após o escândalo explodir. Maria estava nervosa, vestindo sua melhor roupa, que ainda era muito simples comparada ao ambiente sofisticado ao seu redor. A Yamamoto Industries gostaria de contratá-la como nossa consultora de traduções para a América Latina. Consultora? Maria quase engasgou. Mas, senhor, eu não tenho diploma, não tenho certificados. Maria-san, você tem algo mais valioso. Integridade e uma habilidade natural que não pode ser ensinada. Queremos que você supervise todas as nossas traduções e nos ajude a evitar futuras fraudes. Mas quanto seria o salário? Dr. Tanaka sorriu. R$15 mil por mês para começar, mais benefícios. Maria sentiu o mundo girar. Era 5 vezes mais do que ela ganhava como faxineira. E tem mais, continuou o Dr. Tanaka. Queremos que você monte uma equipe. Contrate pessoas como você, pessoas honestas, observadoras, que entendem que competência não tem nada a ver com diplomas. Naquela noite, Maria voltou para casa em um táxi pago pela empresa. A primeira vez em sua vida que não precisou pegar 3 ônibus para chegar em casa. Lucas a esperava ansioso. Mãe, é verdade o que estão falando na internet? Que a senhora derrubou uma empresa multinacional. Maria abraçou o filho, lágrimas descendo por seu rosto. Lucas, sempre me disseram que eu não prestava para nada.
Mas descobri que minha maior força estava justamente no que eles chamavam de fraqueza. O que vai acontecer agora? Agora, filho, vamos mostrar para o mundo que inteligência não se mede por diploma. Vamos abrir nossa própria empresa de traduções. Uma empresa que contrata pessoas pela competência real, não por papéis na parede. No mês seguinte, Maria Santos fundou a Tradutores da Vida Real, uma empresa especializada em traduções honestas e precisas. Sua primeira contratada foi Dona Conceição, uma idosa que trabalhava como doméstica e falava 4 idiomas fluentemente. A segunda foi Roberto, um porteiro que entendia de tecnologia melhor que muitos engenheiros. Peterson, enquanto isso, enfrentava processos em 3 países e havia perdido toda a sua fortuna em multas e indenizações. 2 anos depois, Maria estava em seu próprio escritório, simples, mas limpo e honesto. Pela janela, podia ver a cidade de São Paulo se estendendo até o horizonte. Sua empresa havia crescido para 50 funcionários, todos contratados pelo talento real, não por diplomas. Mãe, chegaram mais 3 propostas de contrato hoje, disse Lucas, que agora trabalhava como gerente administrativo da empresa. Ele havia trancado a faculdade de administração depois de perceber que aprendia mais trabalhando ao lado da mãe do que em qualquer sala de aula. E como estão os meninos do programa de treinamento? Perguntou Maria. Ótimos. O José, aquele ex-manobrista que fala alemão, já está supervisionando as traduções da BMW. E a Sandra? Sandra? Maria levantou uma sobrancelha. Sim, mãe, sua ex-supervisora. Ela pediu emprego semana passada. Disse que sempre soube que a senhora era especial, mas estava com medo de admitir. Maria riu. E o que você respondeu? Que talentos desperdiçados merecem uma segunda chance, igual a senhora sempre ensinou. Naquela tarde, Maria recebeu uma visita inesperada. Dr. Tanaka entrou acompanhado de um grupo de executivos japoneses. Maria-san, tenho uma proposta que mudará sua vida novamente. Dr. Tanaka, minha vida já mudou mais do que eu sonhava. A Yamamoto Industries quer fazer um investimento de $5 milhões em sua empresa. Queremos expandir o conceito de tradutores da vida real para o mundo inteiro. Maria ficou sem palavras por um momento. 5 milhões? Sua empresa provou que competência real vale mais que certificados falsos. Queremos levar essa filosofia para Japão, Europa, Estados Unidos. Mas, Dr. Tanaka, eu ainda sou a mesma pessoa que encontrou no banheiro da Global Tech. Dr. Tanaka sorriu. Exatamente, você é autêntica. Em um mundo cheio de falsidade, a autenticidade é o bem mais valioso. Naquela noite, Maria jantou com Lucas em um restaurante que 2 anos antes seria impensável para eles. Mas ela havia insistido em voltar periodicamente ao bairro onde sempre viveu. Mãe, ainda não acredito em tudo que aconteceu. Lucas, sabe o que aprendi? A vida toda me disseram que eu não era boa o suficiente, mas o problema nunca foi comigo. O problema era com quem não conseguia ver meu valor. E agora? Agora dedico minha vida a encontrar outras pessoas como eu. Pessoas que a sociedade subestima, mas que têm talentos incríveis, esperando para ser descobertos. Maria olhou pela janela do restaurante e viu uma mulher de uniforme de limpeza varrendo a calçada. Levantou-se e saiu para falar com ela. Boa noite, senhora. Qual é seu nome? A mulher parou surpresa. Rosa, senhora. Por quê? Rosa, você fala outras línguas? Falo inglês e espanhol, senhora. Aprendi vendo filme e ouvindo música. Por quê? Maria sorriu, estendendo um cartão de visitas. Rosa, que tal uma oportunidade de mudar de vida? Enquanto voltava para o restaurante, Maria refletiu sobre sua jornada. Da faxineira invisível à CEO de uma empresa internacional, ela havia provado que a verdadeira educação não vem de salas de aula,
mas da vida. Que a inteligência não se mede por diplomas, mas por curiosidade, honestidade e coragem. E o mais importante, havia descoberto que sua maior força sempre esteve naquilo que outros consideravam sua fraqueza. Sua capacidade de observar, de ouvir, de entender o que realmente importava. Peterson continuava enfrentando processos judiciais em 3 países. Perdeu tudo: empresa, casa, reputação. Nas raras entrevistas que concedia, ainda insistia que havia sido traído por uma simples faxineira. Mas Maria sabia a verdade. Ela não havia traído ninguém. Havia simplesmente mostrado que competência real não precisa de diplomas falsos para brilhar. À noite, antes de dormir, Maria olhava para o teto, agora de sua nova casa, mas com a mesma humildade de sempre, e sorria. Amanhã seria mais um dia de descobrir talentos escondidos, de dar oportunidades a pessoas subestimadas, de provar que inteligência não tem classe social. E quando pessoas perguntavam como uma faxineira havia conseguido derrubar uma empresa multinacional, Maria sempre respondia a mesma coisa: não fui eu que derrubei a Global Tech. Foi a própria arrogância deles que os destruiu. Eu apenas prestei atenção ao que eles mesmos disseram. O legado de Maria Santos não era apenas uma empresa de sucesso. Era a prova viva de que em um mundo que valoriza aparências, a verdade ainda tem o poder de transformar tudo. E que, às vezes, as pessoas mais sábias são aquelas que a sociedade menos espera. Sua história se tornou lenda no mundo corporativo, não como a faxineira que virou milionária, mas como a mulher que provou que inteligência não tem diploma, competência não tem classe social e que a humildade, quando combinada com coragem, pode mover montanhas. E em cada pessoa simples que Maria contratava, em cada talento desperdiçado que ela descobria, em cada vida que sua empresa transformava, o mundo se tornava um lugar um pouco mais justo, um pouco mais honesto, um pouco mais humano. Porque Maria Santos havia aprendido a lição mais importante de todas. O valor de uma pessoa não se mede pelos diplomas na parede, mas pela integridade no coração e pela coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando.